Onde me esconderei do seu amor? Por todos os lados eu sempre te vejo, Senhor. Mesmo que eu fuja, suas mãos estão a me buscar. Se fecho os olhos, ouço tua voz a me chamar. Mais perto eu quero estar, mais perto eu quero estar, mais perto eu quero estar. Segura em minhas mãos, me leva pra voar. Saudamos a todos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós queremos agradecer desde já a presença de cada um que se faz presente no templo. Agradecemos também aquelas pessoas que estão em casa, que estão juntamente conosco nesse momento, exaltando o nome do Senhor, que estão junto conosco para cultuarmos a esse Deus maravilhoso através das redes sociais. Eu convido a todos os irmãos que estão aqui presentes nesse momento para orarmos, para pedirmos ao Senhor de fato que esteja aqui nesse momento, que esteja recebendo os nossos louvores, recebendo a adoração que nós viemos aqui prestar somente a Ele. Santo e eterno Deus, bendito Pai, no nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo amor do Senhor por nós, que é grandioso. Nós te agradecemos, Senhor, pela vida de cada um dos teus servos que já estão aqui presentes para cultuarem ao Senhor. Te agradecemos pelas vidas que estão em casa, Deus, acompanhando essa programação, pela disposição, meu Pai, que muitos têm nesse momento em se juntarem a nós para juntos exaltarmos o nome do Senhor. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor esteja preparando as nossas vidas, preparando os nossos corações, o nosso entendimento, para que nós venhamos prestar ao Senhor um culto que te agrade, meu Pai, verdadeiramente. Te pedimos que o Senhor venha estar nos ajudando, Senhor, a organizar os nossos pensamentos, as nossas emoções, para que nós venhamos estar despidos de nós mesmos e que nós venhamos estar aqui com toda a disposição para prestar uma adoração que te agrada, Deus. Essa é a oração que nós fazemos no nome precioso de Jesus. Amém, Senhor. Bem, esse mês inteiro de junho, nós tivemos um tema, né? Os cultos têm sido da responsabilidade da MCM, Mulheres Cristãs em Missão, e o nosso tema diz: não basta ser mulher, mas ser mulher segundo o coração de Deus. Então, que nós mulheres vivamos para a glória de Deus, mas que os homens também vivam para a glória de Deus, as crianças também, os jovens, os adolescentes, os idosos, que todos nós tenhamos uma vida de fato devota ao Senhor e que a nossa vida venha a ser todos os dias para viver de acordo com a vontade do nosso Deus.
E nós temos uma divisa também. A nossa divisa está no livro de Provérbios, capítulo 31, versículo 30, que diz: enganosa é a graça e vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor será louvada. Então a juventude passa, a beleza passa, mas viver em obediência ao Senhor produz, sem dúvida alguma, frutos para a eternidade. E a nossa regra de fé, a nossa regra de prática precisa ser sempre a palavra de Deus. É nessa palavra que não só a vida das mulheres precisa estar pautada, mas a vida de todos nós precisa ser embasada na verdade da palavra de Deus, porque é ela que nos ensina a discernir de fato aquilo que agrada o coração de Deus. Então, que nesses dias difíceis que nós temos vivido, que nós tenhamos coragem, que nós tenhamos ousadia para vivermos segundo o coração de Deus. Vamos nesse momento abrir as nossas Bíblias, no livro de Romanos. Nós vamos estar lendo no capítulo 8 de Romanos, os versículos 18 a 28. Romanos, capítulo 8, versículos 18 a 28. A palavra de Deus é maravilhosa e ela sempre fala conosco, ela sempre nos ensina. Então, Romanos, capítulo 8, versículos 18 a 28, diz assim: eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. O universo todo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são. Pois o universo se tornou inútil, não pela sua própria vontade, mas porque Deus quis que fosse assim. Porém, existe esta esperança. Um dia, o próprio universo ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo e tomará parte na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que até agora o universo todo geme e sofre como uma mulher que está em trabalho de parto. E não somente o universo, mas nós que temos o Espírito Santo como o primeiro presente que recebemos de Deus, nós também gememos dentro de nós mesmos, enquanto esperamos que Deus faça com que sejamos seus filhos e nos liberte completamente. Pois foi por meio da esperança que fomos salvos. Mas se já estamos vendo aquilo que esperamos, então isso não é mais uma esperança. Pois quem é que fica esperando por alguma coisa que está vendo? Porém, se estamos esperando alguma coisa que ainda não estamos, que não podemos ver, então esperamos com paciência. Versículo 26. Assim também, o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como nós devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito, porque o Espírito pede em favor do povo de Deus, e pede de acordo com a vontade de Deus, pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou, de acordo com o seu plano. Glória a Deus. Nós temos vivido dias difíceis, mas essa palavra nos traz uma esperança, né? Nos traz a esperança de uma glória futura. Nós estamos vivendo aqui por um tempo, mas estamos aqui como forasteiros. O nosso grande objetivo é vivermos no céu. Então, que nós nunca venhamos nos desapegar dessa viva esperança que nos traz a palavra de Deus. Nós gostaríamos nesse momento de conhecer os nossos visitantes. Tem alguém aqui que nos visita esta noite? Amém. O que a igreja tem a dizer? Em nome de Jesus. Então, sejam bem-vindos em nome de Jesus.
voltem sempre e que sejam sempre abençoados através da palavra de Deus. Meus irmãos, o Salmo 95, no versículo 1, diz assim: venham todos e louvemos a Deus o Senhor, cantemos com alegria a rocha que nos salva. Então, nesse momento, nós vamos estar louvando ao Senhor, que é digno de toda honra, de toda glória, de toda exaltação, juntamente com o ministério de louvor. Graças a paz. Amém? Tu és santo, poderoso, tu és digno de todo louvor, Vamos ficar de pé? seguirei teus caminhos, te amarei pra sempre, e eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu danço e prostro diante de ti, e eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu danço, me prostro diante de ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és santo, poderoso, tu és digno de todo louvor, seguirei teus caminhos, te amarei pra sempre, e eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu danço e prostro diante de ti, e eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu danço e prostro diante de ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Aleluia, Senhor, nos ajude a continuarmos o nosso caminho, seguindo o Senhor e correndo para os teus braços, para estar sempre na tua presença, te adorando e te louvando.
cansado e ferido estou. Que saudade de ouvir tua voz, que vontade de te abraçar. Estou voltando pros teus braços, Senhor. Decidido estou em retornar. A distância não vai me impedir. Correrei as montanhas e os vales como a corça em busca das águas. Minha sede é maior que o mar. Correndo pros teus braços pra nunca mais me afastar. Estou arrependido e disposto a me humilhar. Prefiro tua presença mais que todos os bens que tu possas me dar. Decidido estou em retornar. A distância não vai me impedir. Correrei as montanhas e os vales como a corça das águas. Minha sede é maior que o mar. Correndo pros teus braços pra nunca mais me afastar. Estou arrependido e disposto a me humilhar. Prefiro tua presença mais que todos os bens que tu possas me dar. Correndo pros teus braços pra nunca mais me afastar. Estou arrependido e disposto a me humilhar. Prefiro tua presença mais que todos os bens que tu possas me dar, oh, Senhor. Te quero mais que tudo. Esse é o melhor lugar, os braços do Senhor. Aleluia. Vamos continuar louvando o Senhor. Por que será que o choro vem, se o fardo é de algodão? Tudo vai passar. A esperança é o que convém pra acalentar coração. Fique assim
dá pra comparar. A glória que virá. Saber que o paraíso há de ser mais tarde. Saber que a eternidade brilha pra nos conquistar. Saber que tudo isso vai ter fim mais tarde. Saber que a salvação em Cristo veio pra ficar. Por que será que o choro vem, se o fardo é de algodão? Tudo vai passar. A esperança é o que convém pra acalentar coração. Não fique assim tão mal. Não dá pra comparar. A glória que virá. Saber que o paraíso há de ser mais tarde. Saber que a eternidade brilha pra nos conquistar. Saber que tudo isso vai ter fim mais tarde. Saber que a salvação em Cristo veio pra ficar. Veio ficar. Por que será que o choro vem, se o fardo é de algodão? Aleluia. Hoje nós estamos encerrando a direção dos cultos na responsabilidade da MCM. E nós não poderíamos deixar de estar orando de uma forma especial pelas mulheres, pelo fortalecimento dessa organização que é tão frutífera dentro da igreja. Não é? São mulheres que de fato trabalham em prol da obra do Senhor, são mulheres que oram. Então são mulheres muito importantes de fato para o reino de Deus. Eu gostaria de estar convidando a irmã Leidinha para estar orando pela MCM da nossa igreja. Graças e paz, irmãos, vamos orar. Deus bendito e amado, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos, ó Deus, porque tu nos fizeste mulheres. E te louvamos porque por tua misericórdia resgatadora em Cristo Jesus, por meio da redenção em Cristo, nos fizeste, Senhor, tuas filhas e mulheres cristãs em missão. Ó Senhor, nós te louvamos pelas mulheres que compõem a primeira Igreja Batista em Oeiras. Te louvamos, ó Deus bendito, pelas irmãs que têm a cada dia colocado à disposição do Senhor seus dons e talentos para te servir e para assim estar servindo uns aos outros.
Te louvamos também, Deus bendito, por aquelas que o Senhor tem levantado aqui na igreja local para estar nos liderando, ó Deus bendito. Te suplicamos que a nível de igreja local, a nível, ó Pai, de organização, enquanto associação, enquanto convenção e enquanto União Feminina Batista do Brasil, o Senhor venha estar cada dia nos dando graça, sabedoria e poder dos altos céus, para que possamos testemunhar de Cristo, onde quer que estejamos. Pai, te suplicamos pelas gerações que ainda estão se desenvolvendo, por nossas meninas que já são mensageiras do Rei, pelas nossas crianças que compõem o ministério infantil. E a nossa oração a Ti, ó Senhor, é que cada um de nós e os nossos descendentes venham estar vivendo tão somente para a glória de Deus. E te suplicamos, ó Deus bendito, que aquelas que o Senhor tem chamado venham, através do nosso testemunho, também estar se rendendo a Ti, Te servindo de todo o coração. Esta é a nossa oração de gratidão e de súplica ao Senhor por cada vida de cada mulher batista, da primeira igreja batista em Oeiras e também das igrejas batistas de todo o Brasil. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ainda fazer mais uma oração antes de refletirmos na palavra de Deus. Nós vamos estar, nesse momento, eu convido até a igreja para se colocarem de pé. Vamos estar orando pela vida do nosso pastor. Nós, como igreja, já temos orado pela vida do nosso pastor, pela restauração da saúde dele. Mas vamos continuar assim em oração. Nós cremos que Deus tem ouvido essas orações que nós temos feito. E nós vamos continuar clamando ao Senhor pela vida do nosso líder espiritual aqui nesta igreja. E vamos orar também por outros irmãos que estão doentes nesse momento, que o Senhor continue restaurando o seu povo. E vamos orar também pelo pregador dessa noite, que vai nos trazer a palavra de Deus, a fim de edificar as nossas vidas. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós te agradecemos por tudo que já vivemos até aqui. Te agradecemos pela tua palavra, Deus, que é sempre viva, atuante e eficaz. Te agradecemos porque através da leitura da tua palavra nós aprendemos, somos edificados. Nós te agradecemos pelo louvor, Senhor, que já prestamos a Ti nesta noite. E queremos, meu Pai, continuar colocando diante do Senhor a vida do pastor Marcílio, Deus. Nós já Te somos gratos por aquilo que o Senhor já tem operado ali na vida do Teu filho, na vida do Teu servo. E nós Te pedimos, Pai, ao Senhor que é o médico dos médicos, ao Deus que cura. Nós Te pedimos, Pai, que o Senhor complete a boa obra que o Senhor já começou ali naquela vida. Te pedimos também que o Senhor esteja, meu Pai, protegendo as emoções do Teu filho. Da mesma forma, te pedimos que o Senhor também venha estar renovando as forças, meu Pai, o ânimo da irmã Vanessa, do Miqueias, enfim, Senhor, dos filhos do pastor Marcílio. No nome do Senhor Jesus, nós acreditamos, Pai, que o Senhor tem ouvido as nossas orações e te pedimos que o Senhor continue fazendo a boa obra ali naquela vida. Mas te pedimos também, Pai, que o Senhor venha ser com tantos outros servos e servas que têm estado doentes, meu Pai, que têm precisado desse auxílio do Senhor, do socorro do Senhor. Nós te pedimos que o Senhor continue, meu Pai, a operar grandiosamente como o Senhor tem feito no nosso meio. E queremos te pedir também nesta noite, pelo mensageiro da tua palavra, pelo irmão Tony, que o Senhor possa estar usando, meu Pai, o teu servo como um vaso de honra nas tuas mãos. Prepara, meu Pai, os nossos corações para que nós venhamos receber a tua palavra e que nós venhamos, meu Pai, além de ouvir atentamente, que nós venhamos a ter prazer, Deus, em colocá-la em prática, vivendo, meu Pai, para a glória do Teu nome, vivendo como servo segundo o Teu coração, como diz o tema, meu Pai, que nós mencionamos tantas vezes durante esse mês de junho. E nós oramos, meu Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém, Pai.
Meus amados irmãos, mais uma vez, graça e paz. É sempre uma alegria, uma satisfação, um privilégio e também uma enorme responsabilidade poder pregar a palavra de Deus, trazer a palavra de Deus. Eu costumo compartilhar aquilo que Deus fala ao meu coração, aquilo que eu aprendo para eu mesmo praticar, para eu viver, né, para eu vivenciar no meu dia a dia. E Deus, Ele sempre tem uma palavra para aquele coração que está receptivo, aquele coração que está aberto, aquele coração que está desejoso de ouvir a voz de Deus, de ouvir a sua palavra, de saber um pouco mais de Deus, de conhecer um pouco mais sobre Ele e de, principalmente, ter uma vida relacional com Deus, não meramente uma vida religiosa. Eu tenho sido abordado por algumas pessoas por onde eu tenho andado, colegas de profissão, com quem eu tenho compartilhado a palavra de Deus, e eu costumo dizer para eles, quando me perguntam a respeito de religião, eu falei, não, eu não tenho uma religião, eu sigo princípios que eu aprendi com a palavra de Deus, são princípios que eu adoto para a minha vida, eu vivo segundo esses princípios. Então eu convido você a pensar assim, não é uma religião que a humanidade precisa, a humanidade precisa entender que Jesus veio e ensinou ao homem como viver como filho de Deus, e isso são princípios, viver como filho de Deus são princípios. Todos os dias você que é pai, você que é mãe, ensina princípios para os seus filhos, e você espera que seus filhos sigam tais princípios, e é assim que Deus também espera daqueles que se dizem seus filhos. Nós que nos declaramos filhos e filhas de Deus, nós devemos viver segundo os princípios daquele que nós chamamos de Pai, Deus. Então é isso que eu costumo dizer para os meus colegas de profissão por aí. Falei, eu tenho princípios que eu aprendi com Deus que eu chamo de Pai. E quando nós vivemos esses princípios, nós não aprendemos apenas a frequentar um templo religioso aos domingos, aos sábados, às quarta-feiras, ou seja lá que dia da semana você escolhe para ir a um templo religioso, a uma igreja. Então, Deus, que nós chamamos de Pai, espera que nós vivamos como filhos seus. E viver como filhos de Deus é viver segundo princípios estabelecidos por Ele. E é isso que eu procuro compartilhar, viver e compartilhar com outras pessoas. Eu tenho falado aqui nesses dias de oportunidade de poder compartilhar da palavra de Deus com os irmãos, sobre algo que creio eu que foi a última coisa, a última palavra que veio ao meu coração, e eu sei que você também tem suas experiências de Deus falar ao seu coração, ouvindo um hino, ouvindo um cântico, vivenciando uma experiência no seu viver diário, seja no seu trabalho, seja no convívio familiar. Você tem algum tipo de experiência e de repente naquela experiência que você teve, Deus falou ao seu coração, trouxe uma palavra ao seu coração, e esse é o jeito de Deus falar com você, né? Com cada um de nós, Deus tem um jeito particular de se relacionar. Outro dia eu estava compartilhando aqui com os irmãos do Ministério de Louvor num dos nossos ensaios, que eu estive numa das ocasiões num evento chamado Marcha para Jesus, em Cuiabá, e estava um dos grupos, inclusive nós cantamos uma canção deles hoje à noite aqui, e o cantor falou assim, naquele culto, ele disse, olha, você está aqui como uma multidão, no meio de uma multidão, mas Deus não enxerga você como uma multidão, Deus enxerga você individualmente. Por mais que tenha aqui dezenas, centenas, milhares de pessoas, mas Deus te vê particularmente, individualmente. É assim que Deus nos enxerga, e é assim que Ele se relaciona com cada um de nós, individualmente, particularmente, nos vendo e contemplando as nossas fortalezas, as nossas fraquezas, as nossas particularidades. E eu dizia isso aqui para os irmãos, e isso faz coro com tudo isso que nós estamos dizendo aqui. Deus fala conosco individualmente. Eu posso muitas vezes passar aqui esses 30 minutos falando, e você só vai aproveitar 1 minuto daquilo que eu falei, uma frase daquilo que eu pregar. Foi a maneira que Deus achou de falar com você.
Então fique atento nesse tempo que nós teremos aqui, que vai ser curto, para você ouvir o que a palavra de Deus diz e o que ela traz de ensinamento, de princípio para a sua vida. Então eu queria convidar os irmãos a abrirem, talvez vocês já que estão acompanhando as programações da igreja nesses 3 últimos domingos, talvez até já tenham uma ideia de qual texto nós vamos ler. João, Evangelho de João, capítulo 14. Nós vamos ler a partir do versículo de número 6. Já no início, a partir do versículo de número 1, digo, já no início desse capítulo, nós temos uma palavra de consolo e de conforto num tempo tão tenebroso que nós estamos vivendo. João, Evangelho de João, capítulo 14, a partir do verso de número 1. Diz assim a palavra do Senhor: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido. E não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu? Mostra-nos o Pai. Verso 10. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Amém? Eu queria orar com você também mais uma vez nessa noite. Bondoso Senhor, o que eu te peço nessa hora, sobre mim, sobre cada irmão, amigo, cada pessoa que nos ouve nessa noite, é que a revelação do caminho, Jesus, venha sobre cada um daqueles que estão com seus corações receptivos nessa noite, seja aqui presencialmente, seja nos assistindo pelas redes sociais. Que o teu caminho, que Jesus seja revelado como caminho para o Pai nessa noite. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus amados irmãos, nós falamos, ou mencionamos, ou pelo menos apontamos que essa palavra estava falando no nosso coração já há alguns dias. O que eu acho interessante sobre esse texto é que existem palavras tão simples, mas tão simples nas Escrituras, e que muitas vezes parece que existe uma venda, existe algo que escurece o entendimento, ou os olhos do entendimento das pessoas, que elas não conseguem compreender claramente o que está sendo dito. Jesus nunca procurou palavras difíceis. O ensinamento de Jesus sempre foi tão claro, tão objetivo, para que a pessoa mais simples pudesse entender, assim como a pessoa mais culta, de mais conhecimento, de maior formação também pudesse entender. Quem não sabe o que é um caminho? Quem não entende que um caminho, ele chega a um destino? Então Jesus falou de algo tão simples. Jesus estava aqui nesse momento se despedindo dos seus discípulos, falando, ou pelo menos indicando que a sua morte estava próxima e que ele iria os deixar. E aí os discípulos chegam para Jesus atônitos, aterrorizados, atemorizados, e Jesus inicia logo aqui, como você viu nesse texto, no versículo 1, dizendo para eles não ficarem preocupados, não se turbe o vosso coração, não fiquem preocupados. E aí Jesus continua falando, e aí ele fala de que
onde Jesus disse, olha, onde eu estiver, vocês estarão, e vocês já sabem para onde eu vou, e vocês sabem como chegar. E aí, Tomé salta com essa frase célebre, que todos nós, em algum momento da trajetória da nossa vida, já ouvimos, já lemos, já assistimos, já ouvimos cantado, já ouvimos em versos, já ouvimos de alguma forma. Tomé chega para Jesus e questiona ele, dizendo que, Senhor, nós não sabemos nem para onde o Senhor vai, como é que nós sabemos o caminho? E Jesus diz, aquilo que talvez esteja lá pregado no para-brisa do seu carro, na porta da sua geladeira, na cômoda da sua casa, ou você viu escrito em algum muro por aí, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Jesus fala, olha Tomé, você disse que não sabe para onde eu vou. E Jesus disse para ele que eles sabem. Jesus, mas eu estou dizendo para você que eu sou esse caminho. É algo tão simples, mas a maioria das pessoas vivem a vida inteira caminhando de lado, pegando atalhos, mas nunca se encontram de fato com o caminho que leva o homem até Deus. Nunca se encontram de fato com Jesus. Algo tão simples. Algo tão claro. Mas parece que é como você passar todos os dias por um parente seu, vestido de mendigo, na porta do mercado central, mas você não reconhece ele. Porque você nunca viu aquela pessoa naquelas condições. Então ela está camuflada de mendigo. E você passa todos os dias ali. E um belo dia, alguém ajuda aquela pessoa, dá um banho, faz a barba, corta o cabelo, e você passa de novo naquele lugar e reconhece aquela pessoa, porque aquilo estava para você como que camuflado. É como, parece que o caminho ele está camuflado para muitas pessoas, e elas não conseguem enxergar. É simples. O céu é o alvo, o céu é o destino final do caminho. O que fica o que está entre o caminhante e o destino final desse caminhante é o caminho. O que liga o caminhante ao seu destino final é única e exclusivamente o caminho. O que resta ao caminhante para chegar no destino final é trilhar o caminho. O que muitas vezes acontece com nós outros caminhantes, eu e você, somos caminhantes na trajetória da vida. O que acontece é que muitas vezes nós queremos chegar a determinado destino e escolhemos o caminho errado. Nós muitas vezes escolhemos caminhos errados. Nós não escolhemos o único. Jesus não disse, eu sou um dos caminhos, ele disse, eu sou o caminho. E muitas vezes passamos a vida inteira trilhando caminhos errados. Não escolhemos o único caminho que leva o homem ao destino que é Deus. Então, a nossa escolha de trilhar o caminho dará a nós outros como resultado a certeza de chegar no destino que esse caminho leva. É muito simples. É muito claro. Então, por que nós não fazemos isso? Porque muitas vezes nós escolhemos não trilhar o caminho. Sabe por que muitas vezes nós escolhemos não trilhar o caminho? Jesus ele nos deu essa resposta no início lá do Evangelho de Mateus. Ele disse porque é estreito e apertado. Jesus disse assim, olha, estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz a Deus, a salvação. E Jesus está dizendo que Ele é o caminho que conduz a quem? Ao Pai. E quem encontra o Pai? Encontra quem? Encontra Deus. E quem encontra Deus? Encontra o quê? Salvação. Então, muitas vezes, nós desistimos, ou nós não escolhemos trilhar o caminho por ele porque sua porta é estreita e porque esse caminho ele é apertado. E aí a gente muitas vezes escolhe outros caminhos, tomamos outras trajetórias por elas serem mais fáceis,
Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz o homem à perdição, e muitos são os que dão com ela. Esse é um dos motivos em que muitas pessoas desistem de trilhar o caminho. Posto está o caminho. O destino do caminhante, trilhando o caminho, é certo. Mas muitas vezes o caminhante escolhe ignorar o caminho ou escolher outro caminho para si. Parece óbvio, parece claro, e é óbvio, é claro. Jesus sempre escolheu ensinar a humanidade com coisas que todos nós temos acesso, conhecimento, de fácil entendimento e de fácil compreensão. Muitas vezes, eu não sei se aqui quantos de nós já passamos pela experiência de evangelizando, ou muitas vezes numa conversa sobre a Bíblia, e às vezes você faz aquela pergunta incômoda, sabe? A pergunta ela é incômoda mesmo. Porque existem coisas, existem questionamentos que se faz que eles incomodam. Você perguntar para alguém, meu amigo, você tem fé de que quando você partir dessa vida, você vai ter um encontro com Deus, você vai para o céu, e muitas vezes a pessoa diz assim, não sei. Ninguém pode dizer isso. E por que você acha ou você acredita que as pessoas dão esse tipo de resposta? Sabe por quê? Porque quem não está no caminho, não sabe onde vai chegar. Quem não conhece o caminho, não sabe onde vai chegar. Você quer ver como isso é tão óbvio, tão claro como as escrituras estão dizendo aqui? Você pega um carro aqui hoje, e eu te digo uma cidade que você nunca foi, e você, é óbvio, não vai usar o GPS do seu celular, não vai pegar nenhum tipo de informação. Você vai pegar seu carro e vai sair. Olha, eu quero que você vá para Humaitá. Parece até um palavrão, né? Uma palavra difícil, diferente, indígena. E aí você vai sair, mas onde fica Humaitá? E aí você não tem nenhuma informação, você não conhece o caminho, como você vai chegar? Há a possibilidade de alguém chegar no destino que foi declarado? Não, por quê? Porque a pessoa desconhece o caminho. Então a falta de conhecimento sobre o caminho não leva a pessoa ao destino que ela procura, que ela deseja, que ela almeja. É por isso que muitas vezes quando você pergunta para alguém, quando você partir dessa vida, você vai ter um encontro com Deus? Quando você partir dessa vida, você sabe para onde você vai? Não, ninguém sabe. Porque essa pessoa desconhece o caminho. Ela não tem informações sobre o caminho. Então ela não sabe como chegar. Então você que está nos assistindo, isso não é para provocar nenhuma reação religiosa em você, mas é para te estimular a buscar conhecimento a respeito de Jesus que você diz crer. Desse Jesus que está dizendo aqui que é o caminho para o Pai. Ninguém está apresentando aqui para você um grupo religioso melhor do que você. Nós não estamos pregando um proselitismo aqui. Nós estamos dizendo que o próprio Cristo, o próprio Deus que se fez carne, disse que se alguém quer se encontrar com Deus Pai, quer ter um encontro com Deus Pai, quer viver eternamente, quer ter um encontro com a vida eterna, ele precisa seguir um único caminho que existe para lá, que é Ele próprio, Jesus. Então, se você tem essa resposta no seu coração de que ninguém sabe como chegar a Deus Pai, como viver eternamente, como ter salvação, então é porque você não conhece Jesus, o caminho, suficientemente para que você chegue até lá. E o conselho que nós te damos, segundo as orientações da palavra de Deus, é que você passe a conhecer. Eu conversava com um amigo, e esse meu amigo, ele é ateu, e um dia nós conversando,
a respeito de Jesus, do Evangelho, do ateísmo dele, e ele me passando os argumentos pelos quais ele se dizia ateu, e nós conversamos, e no final da nossa conversa, nós chegamos à seguinte conclusão, uma conversa muito boa, muito franca, não tenho problema nenhum em conversar com quem quer que seja, né, sobre qualquer assunto, dentro de uma conversa pacífica, sem ofensa nenhuma, né? E aí a gente conversando, e eu falei para ele, olha, vamos fazer o seguinte, digamos que a sua fé, porque aquele que diz que não acredita em Deus, ele acredita num conjunto de outros valores, ele não acredita em Deus, mas existe uma fé que o leva a acreditar num conjunto de outros valores, sejam eles filosóficos, ideológicos, sei lá, materialista. Então, mas essa pessoa crê em alguma coisa, seja ele materialista, filosófico ou ideológico. E aí eu dizia, vamos levar em consideração a sua fé materialista, ideológica e filosófica. Vamos ver o resultado da sua fé sobre a minha vida. Bom, morreu você e morreu eu também. Morremos nós dois. E aí o que aconteceu segundo a sua fé? Acabou, né? Acabou para mim, que não creio como você, e acabou para você, que crê da sua maneira, certo? Materialista, ideológica e filosoficamente, certo? Certo, beleza. Morreu, acabou para você, morreu, acabou para mim. Ou seja, tivemos nós dois o mesmo destino. Agora leve em consideração a minha fé, a qual você não crê. Eu estou vivendo segundo o caminho, seguindo o que Jesus ensinou, seguindo Jesus, indo pelo caminho que é Jesus, e os princípios e ensinamentos que ele deixou. E aí morreu eu, o Antônio, o Tony, e morreu você. Qual o destino final para você e qual o destino final para mim? Então, eu quero que você leve em consideração, eu disse para ele, essa outra possibilidade. E procure se informar mais ainda a respeito do que o Evangelho diz. Procure examinar, porque as pessoas, quando elas vão investir algo financeiramente falando, elas procuram estudar, examinar qual a melhor forma de investir, se investe em terreno, se investe em construção, se investe em ações da Bolsa de Valores, se faz uma aplicação num determinado produto bancário, e por aí vai. E ela vai e investe aquilo que ela tem de precioso, os seus recursos. Mas e a vida da pessoa que é muito mais preciosa do que os recursos financeiros ou as posses que ela tem? Em que ela está investindo a sua vida? O tempo que ela tem de vida? Porque um dia esse tempo vai se esgotar para mim e para você. Eu falei para ele, então, procure avaliar se o investimento que você está fazendo na sua fé é o investimento certo. O tempo de vida que você está investindo nesse tipo de fé que você está fazendo, procure estudar essa sua fé, se é o melhor investimento. E avalie outras possibilidades. Eu te aconselho a ler as Escrituras, a ver a veracidade das Escrituras, a experimentar das Escrituras. Muitas pessoas têm vivido uma vida pegando atalhos e trilhando outros caminhos que não seja Jesus Cristo. Mas eu quero nessa noite convidar você a levar tudo isso que nós falamos aqui em consideração, a pensar sobre isso. Viver o cristianismo é muito mais do que viver uma rotina religiosa. Viver o cristianismo é avaliar diuturnamente se estamos seguindo Jesus. Jesus veio para ser esse guia, o qual vai à frente e toda a humanidade que crer o segue. Então, você, eu, todos nós somos convidados a fazer essa autoavaliação diária, se os nossos pés estão trilhando o caminho que é Jesus. E nessa noite você é convidado a fazer isso.
Se você tem dúvida, se o seu coração não está mais cheio de fé do que deveria, se a sua fé não te leva a crer que o destino final, não por suas obras, entenda, por mais que você seja uma pessoa educada, uma pessoa ordeira, um trabalhador, não se envolve em problemas, não é através das suas obras. As suas obras não são o caminho, entenda isso de uma vez por todas. As suas boas obras, as suas boas ações, as suas atitudes boas, elas não são o caminho. O caminho é Jesus. É segui-lo que vai dar a certeza a você de um destino final feliz com Deus. Então você é convidado nessa noite a fazer isso e a tomar essa decisão. Não olhe para o lado, não olhe para trás, não se preocupe com o que as pessoas vão pensar. Essa decisão é sua. Eu iniciei aqui a minha fala falando de que Deus não vê você em dupla, Deus não vê você como um casal, Deus não vê você como uma família, Deus não vê você como uma multidão, Deus vê você individualmente. E essa decisão não é a do esposo para com a esposa, do pai para com o filho, do filho para com o pai. Não, essa decisão é sua e individualmente você deve tomá-la. Então que nessa noite você possa pensar sobre isso. E que os seus passos, os seus pés, a sua trajetória esteja enquadrada, alinhada, com o seu GPS posicionado sobre a pessoa bendita de Jesus. É o desejo o mais sincero desejo do nosso coração. É que que a sua vida esteja em Jesus, seguindo Jesus, trilhando Jesus, que é o caminho que vai nos conduzir a todos nós para Deus Pai. Nessa noite eu queria perguntar a você, que entendeu, que compreendeu uma palavra tão simples como essa sobre caminho, Jesus explicando para os seus discípulos, como é que os seus discípulos se encontrariam com Deus Pai na eternidade. Jesus explicando para eles, e essa explicação ecoa há mais de 2000 anos até nós. Ela está reverberando no tempo e chegou até você e até a mim. E qual a sua decisão, a sua postura com relação a essa palavra que há 2000 anos ecoa, convidando a humanidade a seguir Jesus, a seguir Jesus, a seguir Jesus? Qual a sua resposta para essa palavra hoje? Qual a sua decisão para essa palavra hoje? Seguir Jesus ou seguir os seus próprios caminhos? Essa decisão só você pode tomar. E eu queria perguntar se você quer fazer isso hoje, se você que compreendeu deseja fazer isso hoje. Se você ainda não fez e deseja fazê-lo, eu convido você a levantar a sua mão, fazendo um gesto positivo, e nós vamos orar por você, por sua vida, e pedir que você aprenda cada dia mais sobre Jesus, o caminho que conduz o homem a Deus Pai. Há alguém entre nós? Não há? Então eu convido a igreja a se colocar de pé. Se você desejar fazer isso em outro momento, você não quer fazer isso aqui por não sei qual motivo, você pode nos procurar, ou procurar alguém da igreja que você conheça e deseja manifestar isso para essa pessoa e buscar as orientações a respeito da palavra de Deus, de Jesus, desse caminho maravilhoso que conduz o homem à vida eterna. Vamos orar? Soberano Deus e Pai de misericórdia e bondade, Senhor, nós de fato não somos perfeitos, não são nossas obras, nossas ações que nos conduzem a Ti. Foi aquele ato exclusivo, único, realizado ali na cruz do Calvário, que abriu os céus para a humanidade, que revelou Jesus como a ponte, o caminho que leva o homem até a Ti. Então Deus nos ensina, nos ajuda a permanecer com os nossos pés firmes no caminho, que nem ventos, nem tempestades,
nem atrativo algum possa desviar a nossa atenção, o nosso foco de seguir a Jesus, de seguir o caminho. Nos livra de nós mesmos, das nossas falhas, dos nossos pecados. Nos ajuda a olhar firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nesse momento nós te pedimos por aqueles que ouviram essa palavra, que ela fique a martelar, a ruminar em seus corações, para que eles entendam e compreendam a simplicidade da palavra de Deus e da fé cristã. Revela a cada um deles a intensidade desse ensinamento, desse princípio estabelecido por Cristo Jesus para os seus discípulos e que ecoa até nós outros nos nossos dias. Pai, nós te pedimos nessa hora que o Senhor seja não só com o pastor Marcílio, e nós estamos felizes em receber tão boas notícias a respeito do seu quadro de saúde, e queremos que tão logo possamos vê-lo e que esse tempo tenebroso encerre e possamos mais uma vez estar vivendo tempos normais. Pedimos a Ti também por aqueles outros irmãos, irmão Edivar, Ruth e tantos outros que foram acometidos por essa enfermidade, que o seu quadro de saúde esteja sempre melhor e que eles possam voltar ao convívio familiar sem nenhuma restrição. Te pedimos que o Brasil, o mundo possa ser sarado, curado. Quantas pessoas clamam nesse momento por esta bênção. Deus, e como nós vemos que é tão bom a comunhão, é tão bom poder abraçar, beijar, sorrir, festejar, e isso está a cada dia tão difícil, tão complicado. Nós te agradecemos por esse aprendizado também. Pedimos a Ti que o Senhor nos leve em paz aos nossos lares, nos dê uma semana de bênção, debaixo da Tua proteção. Guarda a cada um de nós, livra-nos da peste perniciosa que tem se espalhado pelo mundo inteiro. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito sobre nós e sobre os nossos. Te louvamos por este dia, por esta palavra, por tudo que vivemos nele. Nós te oramos por fé, gratos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos e nos leve em paz. Por que será que o choro vem, se o fardo é de algodão? Tudo vai passar. A esperança é o que convém pra acalentar coração. Fique assim tão mal. Não dá pra comparar a glória que virá. Saber que o paraíso há de ser mais tarde, saber que a eternidade brilha pra nos conquistar. Saber que tudo isso vai ter fim mais tarde, saber que a salvação em Cristo veio pra ficar. Por que será que o choro vem, se o fardo é de algodão? Tudo vai passar. A esperança é o que convém pra acalentar coração. Não fique assim tão mal. Não dá pra comparar a glória
saber que o paraíso há de ser mais tarde, saber que a eternidade brilha pra nos conquistar, saber que tudo isso vai ter fim mais tarde, saber que a salvação em Cristo veio pra ficar. Veio ficar. Por que será que o choro vem, se o fardo é de algodão?